Olá, boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Eu sou a Maria Salomão e nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que acontece todas as terças-feiras aqui no nosso Centro Virtual Família Espiritual. E nós vamos dar continuidade no capítulo 2, Espírito e Matéria. Então é um item bastante interessante porque fala do espírito e da matéria na sua explicação do que seria. Na questão 21, Kardec pergunta aos espíritos: a matéria existe desde o princípio como Deus o foi criada por ele em determinado momento? Só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve indicar: Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo, por mais distante que se consiga imaginar o início de sua ação. Poder-se-á compreendê-lo um segundo sequer na ociosidade. Então, Kardec pergunta se a matéria já existia desde um princípio ou Deus existia antes, aquela indagação. Quem veio primeiro? Então, e os espíritos respondem, é bem difícil de explicar. Vocês ainda não têm sentido para entender essas definições das coisas. No entanto, cabe a todos vós compreender que Deus nunca esteve na ociosidade. E aí a gente se recorda de Jesus, né? Quando Jesus, ele disse assim: o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então, mostrando que Deus nunca esteve inativo. Questão 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, impressiona nossos sentidos e é impenetrável. São exatas essas definições? Ou seja, a matéria como algo impenetrável, como uma extensão de algo, isso é verdadeiro? E aí os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, essas definições são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vós são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause. Ao sentido, entretanto, é sempre matéria, embora para vós não seja. Então, os espíritos respondem aqui que a gente não consegue entender a definição direito de matéria, mas para a gente é matéria, e às vezes é sutil, às vezes é etéreo, mas está difícil, estamos em um estágio ainda difícil de compreensão do que vem a ser exatamente essa matéria, na qual hoje nós estudamos aqui essa matéria que seria a formação do corpo, espírito, perispírito. Então vamos lá. Que definição podeis dar da matéria? Aí Kardec já pergunta aos espíritos direto. Então, que definição poderemos dar da matéria? E os espíritos respondem: a matéria é o laço que retém o espírito. É o instrumento que ele se serve e, ao mesmo tempo, sobre o qual exerce a sua ação. Então, a matéria é o laço que retém o espírito. O laço que retém o espírito. Que retém o espírito é a matéria. Então, essa é a definição, na qual o espírito exerce a sua ação. Sobre esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente e o meio com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, a matéria é o agente na qual atua-se o espírito. A matéria, nosso corpo aqui, ó. Nosso corpo, a matéria. É o meio pelo qual o espírito atua. Aí vem Kardec e pergunta, já que o nosso capítulo é espírito e matéria, mas vem cá, meus irmãos espirituais, o que é espírito? Na questão 23. E os espíritos respondem: o princípio inteligente do universo. Princípio inteligente do universo. Espírito, princípio inteligente. Nosso espírito, definição do nosso espírito, porque espírito é a definição de quando está fora do corpo. Quando está no corpo é alma. Espírito
é o princípio inteligente no universo. Qual é a natureza íntima do espírito? Qual que é a natureza íntima do espírito? O que é formado o espírito? Como que dá para entender isso? E os espíritos respondem: o espírito, com a linguagem humana, não é fácil de ser analisado. Porque o espírito não é uma coisa palpável para vós. Ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabeis bem, o nada é coisa nenhuma e o nada não existe. Parece até que confunde, né? Então, o espírito, às vezes, para as pessoas não é nada. Só que o espírito é algo muito importante. É alguma coisa. Porque se você chegar numa definição de que o espírito não é nada, como muitas religiões colocam, que aconteceu a morte do corpo físico, tudo acabou, passa-se na definição de que o espírito não é nada. E o espírito é o princípio inteligente. É na onde está a nossa inteligência? No nosso espírito. E aí nós vamos na questão 24. O espírito é sinônimo de inteligência? E responde os nossos irmãos: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem num princípio comum para vós, são a mesma coisa. Claro que o espírito é sinônimo de inteligência. A inteligência é um atributo essencial do espírito. É um dos atributos essenciais do espírito, é a inteligência. Tanto é que quando nós reencarnamos e estamos em um corpo, já se percebe o desenvolvimento aí do espírito, a capacidade de aprendizado das crianças. A gente vê isso. Dos bebês, da nova geração, cada vez mais estão nascendo com mais experiência reencarnatória, então estão nascendo mais inteligente. Eis a capacidade de aprendizado do espírito. E aí na questão 25, o espírito é independente da matéria ou não é mais o que uma propriedade desta? Como as cores são propriedades da luz e o som como propriedade do ar. Então o espírito é propriedade da matéria? E aí os espíritos respondem: esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita da individualidade designada sobre esse nome. Ela é necessária para vós, não tendes organização para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não estão aptos para isso. Não tem como a gente perceber o espírito sem a matéria. E essa matéria que ele fala aqui é o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, nosso perispírito. Então, um precisa do outro, porque o espírito, para manifestar a sua inteligência, no grau de evolução que nós estamos, precisa da matéria, que é o nosso corpo, e precisa do perispírito, que é o corpo espiritual. Então, nós estamos ainda em um grau que há necessidade do espírito estar junto com a matéria. Não tem como ficar separados, senão não poderíamos aí ter esse contato uns com os outros. E na questão número 25, haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? São dois elementos gerais do universo, matéria e espírito? E eles respondem: sim, acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo, o que existe, a Trindade universal. Então a Trindade universal, na verdade, é o Pai, né, o Espírito e a matéria. Sim, acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas, olha, isso aqui é muito importante, são o princípio de tudo, o que existe, a Trindade universal, mas o elemento material é preciso juntar ao fluido universal. Então essa Trindade precisa, é a verdadeira Trindade, né? Deus, o Espírito e a matéria. Por quê? Para que possa então exercitar a sua inteligência, para que possa então, através da matéria, o Espírito, o princípio inteligente, também evoluir. Só se evolui através da matéria. Então precisa estar encarnado, precisa estar aqui para que o espírito possa se elevar ainda mais
tanto na sua inteligência e tanto quanto nas questões morais. E na questão 25, uma vez que o espírito é elemento, não, desculpe, uma vez que o espírito é ele mesmo, alguma coisa não seria mais exato, a menos sujeito a confusões. Designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente. Vou precisar colocar o óculos. As palavras pouco importam. Cabe a vós formular linguagem adequada. A vós entenderem. As controvérsias surgem quase sempre por não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é completa para vos exprimir. Então, o que ele fala aqui? Que na verdade não importa o que é que a gente vai designar ou não. O mais importante é nós sabermos que nós somos constituídos de espírito e matéria. E que a verdadeira trindade, ela é Deus, espírito e matéria. Que para isso vai constituir aí o traçado para uma evolução e para uma compreensão de tudo. O princípio inteligente, ele precisa da matéria para estar aqui, para exercer os seus atributos, para pôr em prática a sua inteligência e para adquirir ainda mais essa inteligência. E para desenvolver a inteligência, que também vem focada juntamente com a moral. Então, com tudo isso, nós entendemos que precisamos da matéria para evoluirmos. Que Jesus possa nos abençoar, nos proteger em mais um estudo dessa noite de hoje e que a gente possa estar junto na próxima terça. Um grande abraço para vocês, Deus abençoe a cada um.